A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso básico em Teologia AD Missão para o Mundo. Estamos gravando aqui através do nosso canal do YouTube da Igreja AD Missão para o Mundo, que tem como pastor o pastor Jeová José da Silva, meu esposo. Sou a pastora Sandra, isso mesmo. E nós estamos ali pastoreando esta igreja para a glória do Senhor Jesus e temos o nosso curso básico em teologia ali. Nós, para ajudar os nossos alunos que não podem estar nas aulas presenciais, formamos então aqui estas aulas online, essas aulas à distância, gravando pelo canal da nossa igreja. Se você não conhecia e foi pesquisar alguma coisa sobre teologia e acabou caindo no nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Dê um like se você gostar, se inscreva também se você quiser. E você que é meu aluno e não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, comente, faça pergunta, interaja, que isso vai ajudar o nosso canal a ser indicado para muito mais pessoas. Meu nome é Sandra Raquel, como já disse, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou bacharel em teologia, com pós-graduação em Novo Testamento e já ensino a Bíblia há mais de 20 anos. Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês para ajudá-los a entender mais sobre a palavra de Deus. Você que é meu aluno e que tem a apostila, peço que você acompanhe. Você que não é, mas que tem gostado, tem acompanhado, faça anotações, faça perguntas. Pode mandar, que eu terei o maior prazer em te responder. Pode mandar as suas perguntas, que eu terei o maior prazer em te responder. Que Deus abençoe você e vamos para a aula de hoje. Nossa aula hoje é sobre a hierarquia angelical, pois estamos estudando a matéria de angelologia. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados de forma hierárquica, isto é, numa forma de graduação destacada pelo tipo de atividade que os anjos exercem em todo o universo e na presença de Deus. A gente fala da hierarquia angelical com base na Bíblia, nos textos que o próprio Senhor Jesus fala, nos textos que o apóstolo Paulo fala, e nós vamos tentar de forma resumida explicar um por um. Você, por favor, que tem a apostila, acompanhe também na sua Bíblia. Se tiver dúvida, pode nos enviar. Se quiser comentar alguma coisa, comente, dê o seu joinha, ajude o nosso canal. E na hierarquia angelical, que é com base bíblica, esta hierarquia está dentro daquilo que cada um deles exerce, ou seja, a hierarquia tem como base a atividade que o anjo exerce. E por isso é que nós iremos então agora falar sobre cada um deles. O primeiro é o arcanjo. A palavra arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo arc sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. O único arcanjo que aparece na Bíblia é o arcanjo Miguel. Isso está registrado no livro de Judas ou na carta de Judas, no seu versículo 9. Como Judas tem apenas um capítulo, então nós citamos apenas o versículo. Judas, versículo 9. Esse arcanjo se destaca biblicamente como uma espécie de administrador e protetor dos interesses divinos em relação a Israel. Isso também está registrado em Daniel, capítulo 12, versículo 1. O arcanjo Miguel é denominado príncipe dos filhos de Israel, porque é guardião dessa nação. Isso está em Apocalipse 12, versículos 7 ao 12, que mostra uma batalha no céu, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, onde o arcanjo Miguel é o defensor da nação. Na vinda pessoal de Jesus Cristo, na convocação dos remidos, a Bíblia declara que se ouvirá a voz do arcanjo, mas não dá nome a ele. Isso está registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Diz que no arrebatamento se ouvirá a voz do arcanjo, mas não se diz o nome desse arcanjo. E é importante você entender que mesmo a Bíblia citando apenas o arcanjo Miguel, é claro, é evidente que não existe apenas ele como arcanjo. Com certeza existem outros arcanjos, porque eles são príncipes, são ministros. E o texto que eu compreendo
que seja vamos dizer assim, a prova de que isso que ele não é o único arcanjo, está no livro de Daniel, no capítulo 10. Eu vou pedir para você abrir, se você puder, livro de Daniel, capítulo 10, o versículo 13, que vai falar, nós até já lemos na aula passada a respeito daquele momento, nós estávamos falando sobre a habitação dos anjos, e aquele momento em que o anjo Gabriel vem trazendo a resposta a Daniel e é impedido de chegar aqui por causa do príncipe do reino da Pérsia. E ali, quando Gabriel está contando para Daniel o acontecido, ele diz assim, Daniel 10, versículo 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ele veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que interessante, ele diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Se a palavra arcanjo significa chefe, príncipe ou primeiro-ministro, significa que entre os príncipes, entre os arcanjos que existem no céu, Miguel é um dos primeiros. Ele seria o chefe dos chefes, vamos se colocar assim. Deu para você entender? Agora vamos para o querubim. Essa palavra, ou melhor, essa classe de anjos criados por Deus se destaca pela ligação que eles têm com o trono de Deus. A palavra querubim, no original hebraico querubi, tem o sentido de guardar, cobrir, proteger. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 3, 24, no Jardim do Éden, para guardar a entrada oriental do caminho da árvore da vida. Eles possuem uma elevada posição na corte celestial e estão ligados diretamente ao trono de Deus. Você vê isso em Salmos 80, versículo 1, Salmos 99, versículo 1, e tem muitos outros salmos, é que eu coloquei apenas esses dois, e todos eles mostram que o nosso Deus está assentado entre os querubins. No livro de Ezequiel, no seu capítulo 10, os querubins aparecem cheios de olhos e o trono de Deus está acima deles. Eu sei que existem muitas teorias a respeito dos querubins, coisas até bem extraordinárias, né? Mas o que é importante que você entenda quando você é um estudioso da Bíblia? Você precisa entender a Bíblia de uma maneira interpretativa. Eu sei que existem teorias que dizem que você deve ver de forma literal. Tem coisas que são literais, mas tem coisas que são figuradas. E isso é interpretar a Bíblia literalmente. É você saber que aquilo ali que está sendo falado é uma figura de linguagem, não é literal. Por exemplo, um exemplo bem básico. O espinho na carne de Paulo é uma figura de linguagem. Ele não tinha um espinho real enfiado na carne dele. Então, deu para você entender o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vê a visão de Ezequiel, capítulo 10, os querubins cheios de olhos e aquelas rodas que uma entrava dentro da outra, aquilo ali é uma visão que Ezequiel tem, demonstrando o grande poder de Deus e o grande poder que aquelas criaturas têm, como elas estão junto ao trono de Deus e conseguem ver tudo. A forma como foi apresentado para Ezequiel era para mostrar para Ezequiel o grande poder de Deus e a sua soberania. Tanto que essa não é a imagem única dos querubins. Você vê na Arca da Aliança os querubins no formato de uma pessoa com duas asas que cobriam seu rosto. Você vê vários outros momentos onde os querubins também aparecem com quatro cabeças, com quatro rostos, né? O rosto de um boi, um rosto de um homem, o rosto de uma águia, o rosto de um boi, um homem, uma águia e deixa eu ver que eu agora vou puxar, deu uma falha aqui na minha memória, de um leão, lembrei, deu uma falha aqui, então um homem, uma águia, um boi e um leão, isso mesmo. E em Apocalipse mostra eles separadamente, cada um com esse rosto.
Então, para você entender que são maneiras deles se apresentarem dentro da mensagem que Deus quer passar. Então, essa é a interpretação correta. Não significa que eles são daquele jeito. Significa que naquele momento, dentro da mensagem que Deus queria passar, eles se apresentaram daquela forma. Deu para vocês entenderem? Espero que sim. Agora nós vamos para os serafins. O vocábulo serafim deriva do hebraico sarap ou serep e significa ardente, refulgente ou brilhante, nobres ou afogueados. Essa classe de anjos aparece uma só vez na Bíblia, em Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nesse texto, os serafins estão intimamente ligados ao serviço de adoração e louvor ao Senhor. Nesta posição, eles promovem, proclamam e mantêm a santidade de Deus. Na visão de Isaías, os serafins são representados como tendo 6 asas. Isso não significa que todos os anjos obrigatoriamente têm de ter asas. Esse é outro ponto interessante a respeito da interpretação bíblica. As asas na Bíblia significam velocidade. Então você vai ver momentos em que anjos têm asa e momentos em que anjos não possuem asas. Isso não significa que eles tenham literalmente asas, apenas demonstram que eles são velozes. Os anjos também podem ser classificados em trono, domínio, principado e potestade. E essa relação está na carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, versículo 16, mostrando que todos estes foram criados pelo Senhor Jesus. Conforme está escrito no original grego, tronoi tem um sentido especial a uma classe de anjos ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins estejam ligados a esse tipo de atividade, segundo 1 Samuel 4,4 e segundo Reis 19,15. Por quê? Porque são anjos que estão junto ao trono de Deus. Os serafins também poderiam entrar nessa classificação. Agora vamos ver a classificação de domínio. Em algumas versões, o termo grego kuriotes tem o sentido de soberanias e dominações. A classe especial de anjos dominadores tem como função principal executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas, sobre o universo e sobre determinadas esferas espirituais. É muito interessante essa parte dos domínios, porque a gente vê muito bem em alguns textos da Bíblia Deus enviando anjos com poderes sobre a natureza e também com poderes sobre as esferas espirituais. E você vai ver isso em Apocalipse e ver em muitos momentos na Bíblia. Então, é interessante você observar que essa classe de anjos poderosos estão dentro de uma classificação hierárquica chamada de domínio. Principado. A palavra principado no grego bíblico é arcai e refere-se a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes. Nos reinos terrestres, os príncipes ou os principados regem sobre territórios pertencentes ao reino. Vemos um bom exemplo sobre essa classe de príncipes em Daniel 10, versículo 13, que a gente até já leu aqui, e o 21, que fala de príncipes que dominavam nações, como o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, e nós vamos ver também o arcanjo Miguel, que é chamado de o príncipe de Israel. Então, essa classe essa classificação hierárquica dos anjos, chamada de principados, provavelmente está os arcanjos, está dentro da sua classificação. E por último, potestades. As potestades referem-se a anjos especiais que executam tarefas especiais da parte de Deus. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados de potestades porque foram investidos de uma autoridade especial. E eu vou deixar aqui os textos para você conferir aí na sua Bíblia. Não tem como a gente ler todos os textos aqui,
para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero que quando você for assistir o vídeo, você esteja com a sua Bíblia do seu lado, esteja ali com o seu caderno de anotações, para você poder tirar suas dúvidas, fazer seus questionamentos, pesquisar mais e mais a fundo. Esse é um grande papel do teólogo, que é ser um pesquisador. O texto que eu quero que você leia é primeiro às Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 21, do versículo 15 ao 27. O salmista Davi destaca os anjos como magníficos em poder. Isso está no Salmo 103, 20. Isto revela que esses anjos pertencem a uma classe de seres poderosos, mas não onipotentes. Aqui em Crônicas, e eu quero que você leia, fala sobre aquele episódio em que Davi peca contra o Senhor e o Senhor envia uma grande peste sobre o povo. E Davi, num determinado momento em que ele está orando e pedindo a Deus para Deus cessar aquela peste, ele consegue ver um anjo que flutua, um único anjo que está flutuando entre o céu e a terra com a sua espada desembainhada, esticada, apontada para a nação. E enquanto ele está assim, o povo está morrendo. Olha que poder esse anjo tinha. E veja que é uma classe de anjos poderosos, mas não são onipotentes. Quem é onipotente é apenas Deus. E então, nesse texto que eu quero que você leia, o Senhor Deus diz, basta para o anjo, ou seja, o anjo está ali obedecendo a ordem de Deus. Ele diz, basta, e o anjo então volta, né, retira, né, recolhe a sua espada que está apontada para a nação, desembainhada, e ali a morte, né, a peste, ela cessa. Nós vamos ver, não na aula de hoje, mas na próxima aula, sobre a origem do diabo. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para me ver o texto, o termo correto que eu havia colocado para os nossos irmãos, para vocês estarem estudando já e adiantando o estudo, que diz assim, origem e queda de Satanás. É isso mesmo, está na página 13 da nossa apostila, será o que nós vamos falar na nossa próxima aula. Eu posso até entrar um pouco aqui hoje, porque realmente, acho que esse primeiro ponto a gente pode até entrar, porque tem alguns pontos ainda um pouco mais longos, que vai falar também sobre a guerra nos céus, vai falar sobre quem são os demônios, tudo isso na próxima aula, sobre a terça parte dos anjos, né, que deixaram o seu principado. Nós vamos falar um pouco também sobre os anjos na vinda de Jesus, vamos ver se a gente consegue. Mas na aula de hoje, e lá quando nós estivermos falando sobre origem e queda de Satanás, nós vamos ver que também existe uma hierarquia no mundo espiritual da maldade. Ali na terça parte que Satanás levou junto dele, ele respeitou a hierarquia também ali no mundo dos espíritos malignos. E você vê essa descrição lá em Efésios, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 12, onde ele fala também sobre principados e potestades. Ele diz, né, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, ele também traz uma classificação hierárquica do mundo maligno, né, das hostes espirituais da maldade, do mundo, do reino em que o inimigo possui ali o seu domínio. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tudo bem? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre anjos da guarda. É muito importante você que é um cristão, um crente em Jesus, entender o que isso significa, porque nós trazemos muita raiz do catolicismo e até de outras denominações pseudo-cristãs que acreditam também em anjo da guarda. Mas é importante que você fique com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia traz. Isso é o essencial para nós, servos de Deus. A doutrina dos chamados anjos da guarda é um tema que desperta diferentes interpretações entre os estudiosos da Bíblia. Embora seja amplamente difundida na tradição cristã, especialmente na teologia católica, muitos teólogos evangélicos preferem tratar o assunto com cautela, limitando suas conclusões
ao que as Escrituras afirmam de maneira explícita. É isso mesmo. Nós devemos falar sobre anjo da guarda dentro do que a Bíblia afirma. Tudo bem? É inegável que a Bíblia ensina que Deus utiliza os anjos para proteger, guardar e socorrer seu povo. O autor da Epístola aos Hebreus declara: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Nesse texto, demonstra claramente que os anjos exercem um ministério em benefício dos salvos, sendo enviados por Deus para cumprir a sua vontade. Entretanto, o versículo não afirma que cada cristão possui um único anjo designado exclusivamente para acompanhá-lo durante toda a sua vida. Veja que o versículo não está dizendo isso. Ele está dizendo que os anjos têm ali seu dever de nos servir, de estar conosco, porque nós somos aqueles que hão de herdar a salvação. Então, não diz que cada um dos cristãos possui um anjo específico para guardá-lo. Tudo bem? A função do anjo é servir, proteger, guardar. Ele diz assim, ó: todos eles são espíritos ministradores, servos, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Ponto. A função do anjo é nos servir dentro da ordem de Deus. Não diz que é específico um anjo para cada pessoa. A gente vai ver agora outros textos para ajudar. Outro texto frequentemente citado é: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso está no Salmos 91, versículo 11, muito conhecido dos cristãos. Observe que o salmista utiliza a expressão aos seus anjos, no plural, indicando a ação dos mensageiros de Deus na proteção dos fiéis de um modo geral. O texto enfatiza a proteção divina por meio dos anjos, mas não especifica a existência de um anjo particular destinado permanentemente a cada indivíduo. Novamente, ele diz que é dever dos anjos nos guardarem, mas não diz que cada pessoa, cada indivíduo possui o seu anjo particular ou o seu anjo da guarda. Alguns intérpretes também utilizam Mateus 18:10, onde Jesus declara: vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Há duas interpretações principais desse texto. A primeira entende que Jesus está ensinando que as crianças ou os crentes possuem anjos responsáveis por assisti-los diante de Deus. A segunda interpretação interpreta que Cristo apenas destaca que os anjos estão ligados ao cuidado do povo de Deus, sem necessariamente indicar uma designação exclusiva e permanente para cada pessoa. Então, o texto pode estar dizendo que tanto as crianças como os crentes possuem anjos que os assistem como responsáveis por eles, dentro da ordem de Deus. Veja, os assistem, eles permanecem na presença de Deus, permanecem no seu lugar, mas assistem dentro da ordem de Deus para proteger e guardar. Não é um anjo específico e exclusivo que está do seu lado o tempo todo, para cada passo que você der, ele está lhe protegendo. Não é assim que a Bíblia mostra o trabalho angelical. Ele mostra o trabalho angelical de anjos que estão diante de Deus, vendo tudo como Deus também ali, como Deus vê, não que os anjos sejam deuses, mas eles estão assistindo, ou seja, eles estão a serviço de Deus para Deus dar a ordem. Deus dando a ordem, eles estarão ali. E, ao mesmo tempo, mostra que eles
como eu li aqui na segunda interpretação, que Cristo está dizendo que eles estão sim cuidando do povo de Deus, sem indicar necessariamente exclusividade individual para cada pessoa. Outro texto frequentemente mencionado é Atos 12:15, quando Pedro foi milagrosamente libertado da prisão e bateu à porta da casa onde os discípulos estavam reunidos. Eles disseram: é o seu anjo. Depois eu peço que você leia, mas é aquele episódio de uma jovem chamada Rode, e quando ela ouve a voz de Pedro, ela não abre a porta, mas ela retorna dizendo assim: olha, Pedro está na porta. E como eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, mas não imaginavam que Pedro iria bater à sua porta, eles acreditaram que era o anjo de Pedro, uma tradição ou até, como alguns dizem, algo mais místico da cultura judaica, onde se acreditava que cada indivíduo possuía um anjo que o guardava e esse anjo era igual à pessoa, tinha a mesma fisionomia. Essa passagem demonstra que havia entre os primeiros cristãos a crença de que uma pessoa poderia possuir um anjo associado a ela. Entretanto, Lucas apenas registra a opinião daqueles discípulos naquele momento, sem afirmar que essa crença seja uma doutrina estabelecida por Deus. O livro de Atos descreve acontecimentos históricos e nem sempre as opiniões registradas representam um ensino doutrinário. Então, não é porque está registrado na Bíblia que aquelas pessoas acreditavam daquela forma que o escritor está dizendo que aquilo é doutrina bíblica, que aquilo ali é a doutrina de Deus, que aquilo ali deve ser seguido, imitado. Por quê? O livro, né, aquilo ali não é um ensino doutrinário, não é a regra que deve ser seguida. O livro conta fatos e ocorrências, viagens de Paulo, palavras de pessoas não crentes, palavras de pessoas desesperadas, palavras de pessoas dentro das suas próprias tradições e culturas. Então, é um livro histórico. Não significa aqui, só porque aquela igreja que estava orando disse é o anjo de Pedro, que doutrinariamente está ali, vamos dizer assim, provando que existam anjos da guarda exclusivos para cada pessoa. Tudo bem? Se você tiver dúvida mesmo, não estiver entendendo, mande nos comentários que eu terei o maior prazer em explicar para você. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos exemplos da atuação dos anjos protegendo o povo de Deus. Um anjo fechou a boca dos leões para preservar Daniel, está em Daniel 6:22. O anjo do Senhor livrou Pedro da prisão, como nós vimos agora, Atos 12, do 7 ao 11. Eliseu teve seus olhos abertos espirituais para contemplar o exército dos cavalos e carros de fogo ao redor dos servos de Deus, e ele ora e pede para que Deus abra os olhos do moço que está com ele, para que ele também possa ver ali que era maior o número que estava com eles do que o que estava com o mundo, né, com os homens. Segundo Reis 6, do 15 ao 17, e esses relatos demonstram que Deus utiliza seus anjos como instrumento de proteção, livramento e auxílio aos seus servos. Alguns comentaristas também relacionam essa atuação ao texto de Salmos 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse versículo reforça a ideia de proteção constante, mas, novamente, não especifica que exista um anjo exclusivo para cada pessoa. Que os anjos estão, sim, ao nosso redor para nos proteger, que os anjos estão, sim, nos assistindo, nos vendo, que os anjos estão, sim, diante de Deus, aguardando as suas ordens para nos livrar. Todos nós que temos ao Senhor, tememos ao Senhor, isso é verdade. Agora, de que exista um anjo exclusivo para cada pessoa, como nós vemos em alguns lugares, pessoas até buscando descobrir qual o nome do seu anjo, qual é a aparência do seu anjo, correndo risco, e é o que nós vamos ver na última lição desta matéria, correndo o risco de cometer um grande pecado, que é o culto aos anjos, a idolatria angelical.
Amém? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, comente, não tenha medo. E para você que é meu aluno também, que não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você quiser comentar aqui, comente. Se quiser comentar no grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo de tirar dúvidas, onde eu também envio trabalhos e vídeos, fiquem à vontade. Este canal e estas aulas exclusivas para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima aula.